Papelinho explica o futuro de quem vai sair do Fortaleza e atletas que vão permanecer. Veja a lista, galera. O diretor de Fortaleza participou do Jogada Primeiro Tempo e deixou bem claro quais são os jogadores que o Fortaleza conta para o decorrer da temporada e os jogadores que ficou bem explícito de que, de alguma forma, o Fortaleza vai tentar negociar, tentar colocar o jogador para frente, ou vender, ou emprestar. E a gente sabe que há uma lista que o torcedor do Fortaleza já vinha há muito tempo, já batendo na tecla que não dava mais, não dava para confiar nesses atletas. E eu confesso para vocês, galera, que até fiquei meio confuso, porque de todos os nomes que o Papelinho citou, os principais nomes que a torcida já vinha batendo assim, tete a tete, que não queria mais no elenco do Fortaleza, ele disse que iria permanecer. Ele disse que iria permanecer. Então eu trouxe aqui essa matéria é do dia 19 ainda, mas é porque ficou muito, de certa forma, muito esquisito, ou não meio que não reflete a realidade do torcedor. Né? O torcedor ele esperava que a mudança, a reformulação de que tanto que a gente vinha falando, ela viesse mesmo nessa pegada de vamos botar pelo menos 4, 5, 6 jogadores para fora. E a verdade é que essa reformulação tá muito, pelo menos até então, tá muito esquisita. Então segue para mais um vídeo, já deixa o like, compartilha, comenta aí nos comentários os jogadores que você queria que realmente permanecesse e os jogadores que realmente não tem mais condição de ficar com esse jogador. Então deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo, cara, confesso para vocês que tô meio assustado. Tô meio assustado com essa reformulação, essa reformulação que não vem. É isso. Então vamos nós, galera. Como eu tinha falado, o Papelinho ele participou do Jogada Primeiro Tempo e ele falou, o diretor de futebol do Fortaleza, Sérgio Papelinho, detalhou movimentos de saída do elenco. A situação foi explicada em participação do programa Jogada Primeiro Tempo, desta quinta-feira ainda, do dia 19. E vamos lá. O Diário do Nordeste resumiu o contexto de cada atleta, citado, dirigente, vale. Aqui eu não vou ler todo não, galera, porque eu já fiz na live, eu já falei sobre tudo isso aqui, né? A saída do Tite, que rescindiu o contrato e foi pro Goiás, o lateral esquerdo Felipe Jonathan, que foi emprestado pro Mirassol, o volante Paul Fernandes também rescindiu o contrato, e por último agora o Pedro Augusto também, que rescindiu o contrato e foi jogar no Sport. Beleza, eu quero só atentar aqui atentar vocês, os principais nomes, que pelo menos era o que eu tinha em mente, que de certa forma sairia do Fortaleza, né? Que, vou trazer um pouquinho de cada um deles, que é o de quem vai sair, ou pelo menos que era para sair e não vai sair, e os que vão permanecer, e a gente tinha mais ou menos a base de que realmente esse atleta iria ficar. Quem vai sair, quem vai permanecer no Fortaleza? De Lamborreiro. É um jogador que realmente, o Sérgio Papelinho deixou bem claro que talvez não vai contar com ele, realmente tem alguns clubes colombianos que tem interesse no atleta, né? De Lamborreiro chegou precedido de muita expectativa, a maior do Fortaleza, né? E alguns clubes colombianos realmente têm interesse no jogador, e eu acho que ele não desempenhou um bom papel e não está desempenhando. Então, o interesse nessas propostas que estão aparecendo para a saída, vamos esperar que talvez em breve tenha alguma novidade de saída para ele. Caso o Alanzinho é um dos jogadores que o torcedor não quer que saia. Na verdade, os torcedores querem que o Alanzinho tenha assim, um pouco mais de minutagem, um pouco mais de oportunidade para que possa desempenhar um bom futebol. Nesse caso, o Papelinho falou que o Alanzinho vai continuar com a gente e é um jogador que não teve uma sequência de jogos ainda, mas com certeza vai jogar. Precisa se adaptar melhor no clube e a maneira de jogo do Vojvoda. É sempre assim. O Mancha passou um ano para estar jogando, então tem que ter paciência com ele. Não adianta querer lançar o jogador à força, porque daqui a pouco ele não vai render e que o treinador não vai render o que o treinador espera e fica queimado com o clube. Então é um atleta que a gente espera e tem confiança que ele vai dar um bom retorno ao Fortaleza. É um jogador que a gente conta muito. Isso sobre o Alanzinho. Aí, cara, o Zé Wellison, que era um jogador que a gente realmente queria que não tivesse feito a 7ª partida, tivesse realmente sido vendido pro Sport, pro Vitória, apareceu 2 clubes, né, interessados no Zé Wellison, e o Fortaleza acabou perdendo a chance de passar o Zé Wellison para frente. Mas o Papelinho disse que em nenhum momento estavam com interesse de repassar o Zé Wellison, porque era um jogador muito importante ainda pro clube. O Papelinho fala sobre o Zé Wellison, que primeiro, como pessoa, é um cara sensacional, um bom atleta, ele não quis sair do Fortaleza, no caso. O Vitória queria o jogador, o Zé Wellison não quis sair do Fortaleza e se sente bem aqui. Só que tem um tempo de casa, então tem que continuar se movimentando todo dia, se motivando todo dia. Agora, é um atleta que você tem que tentar preservar. O Zé Wellison não foi muito bem contra o Flamengo, aí foi mantido o jogo todo contra o Santos também. E aconteceu que ele, no primeiro lance, o pessoal acha que ele falhou na marcação. Só que ele é um bom atleta, que deu muita alegria para o Fortaleza, mas, na minha opinião, tem que ser preservado. Agora um tempo para poder voltar a ter confiança. Se você insistir, ele erra e continua insistindo, aí vai terminar com o jogador. Então eu espero que a comissão técnica toda tenha essa leitura também de preservar um pouco o Zé, porque há realmente um desgaste grande com a torcida. Só que a gente confia que ele pode voltar a ser aquele Zé Wellison que fez até gol importante na Copa do Nordeste, contra o Sport e tal. Pronto, é um jogador que, se pelo menos a gente queria que ele saísse,
É um jogador que pelo menos a gente espera que realmente só volte quando tiver 100% no que diz confiança, né? Não tem como mais se desfazer do atleta, pelo menos para clubes brasileiros. Então a gente pode dizer que o Zé Welles só entra em campo quando realmente tiver confiança, para que não venha realmente ocorrer mais e mais um desgaste, que já é grande demais com a torcida na questão com o Zé Welles, tá? Lucas Sacha, outro jogador também que a gente não, pelo menos a minha opinião sobre o Lucas Sacha é que a gente não abriria a mão do Lucas Sacha, mesmo sendo um jogador que muitos torcedores diz como limitado. Eu não encaro o Sacha assim. Ele entrega o que é prometido, o que é pelo menos esperado do Lucas Sacha, ele entrega. O Papelinho disse que o Atlético Paranaense queria levar o Lucas Sacha, o empresário dele me ligou, mas eu respondi que, rapaz, é chance zero dele sair daqui. É um jogador que tem uma característica que poucos no elenco têm, aquele volante de marcação, de combate. Então, como que eu vou liberar um jogador que hoje é praticamente um titular do nosso grupo? Aqui não tem essa possibilidade. Então, teve um contrato bom para ele, até para compensar o Lucas, a gente vai prorrogar o contrato dele por mais um ano, porque é um bom custo-benefício para a gente, muito bom, apesar da sua idade. Lembrando que o Lucas Sacha já tem 35 anos, então Fortaleza vai ali se manter com o Lucas Sacha por pelo menos mais um ano. Gaston Ávila, que é aquele jogador que, pelo amor de Deus, eu acho que a torcida toda, talvez seja um dos jogadores que a torcida tá mais engasgada, não entende realmente porque a permanência, e também não entende, cara, pelo amor de Deus, como é que o Fortaleza vai continuar com esse atleta, mesmo o Fortaleza tendo se desfeito do Tite. Eu acho que o Gaston Ávila ali, rapaz, é um murro em ponta de faca, galera. Quero assim, não ser exagerado, mas é um murro na ponta de uma faca. Com a saída do Tite, o Gaston Ávila não tem chances de sair. É um zagueiro canhoto e a mesma função, às vezes, quebra até o galho de lateral esquerdo. Então, é sem chances de sair. Cara, não concordo. Eu acho que o Fortaleza tinha que se desfazer do Gaston Ávila e procurar mais um zagueiro no lugar, porque não tem condição de permanecer com o Lucas Sacha não tem condição de permanecer com o Gaston Ávila e Davi Luiz, cara. Não tem condição. São 2 a menos. Não são 2 a mais, são 2 a menos. São 2 a menos. Enfim. Caleb. O Caleb passou muito tempo no DM, fez reforço muscular, e não vejo ninguém com as características dele e de 1-1, né, um x1, que se infiltre na área também. Então nós contamos com ele. Eu concordo ali com o Papelinho, tem muita gente que pede a saída do Caleb. Eu acho que é um jogador que ainda vai ajudar muito. Espero que nesse pós-mundial, cara, o Caleb tenha ainda mais oportunidade, jogue mais partidas, não se lesione. Eu sempre venho falando aqui que o problema do Caleb é só as lesões. Se ele voltar e voltar bem fisicamente, o Caleb é um dos nossos maiores reforços. Tem gente que já disse que soltou a mão do Caleb, que já abriu mão do Caleb. Eu prefiro, se eu tivesse fichas para apostar nesses jogadores que o Papelinho, que a diretoria do Fortaleza tá mantendo, o Caleb seria o jogador que eu apostaria todas as minhas fichas. Juro a vocês. Juro a vocês. Kevin Andrade. O Kevin Andrade só vai sair se aparecer alguma proposta boa para tirá-lo do Fortaleza, pois é um ativo nosso muito bom. Qualquer negociação precisa ser boa para o Fortaleza, não pode ser boa somente para o atleta. Eu já acho que o Kevin Andrade ele vai sair, tá, galera? Acho que o Kevin Andrade não permanece no Fortaleza, muito por conta, falta de espaço, são 2 pontos aí, falta de espaço, e também por conta que o Kevin, ele é um jogador, um ativo bom, e que a gente possa ter uma venda muito boa para que possa gerar dinheiro no caixa e o Fortaleza possa trazer outras peças que tenha mais prioridade do que o próprio Kevin, que perdeu muito espaço no Fortaleza. Então o Fortaleza precisa se desfazer de alguns ativos para que possa ter dinheiro em caixa para poder contratar outros jogadores, tá? Diogo Barbosa, outro jogador que eu não consigo entender como é que o Fortaleza vai permanecer com o atleta. Mesmo a gente sabendo que o setor esquerdo do Fortaleza, a lateral esquerda e a zaga do lado esquerdo é muito carente. E ainda mais carente por falta de um zagueiro, um lateral, à altura de quem está na esquerda. No caso do Mancha, no caso do Bruno Pacheco. Então não consigo entender como é que o Fortaleza não vai abrir mão do Diogo Barbosa para ir atrás de um outro lateral esquerdo, tá? Ele tinha feito um jogo muito ruim contra o Cruzeiro, tanto ele quanto o Paul Fernandes. A torcida até achou que estava de má vontade, mas nós emprestamos agora o Felipe Jonathan ao Mirassol, e a princípio ele vai continuar com a gente, pois só temos ele e o Pacheco para a posição. Caso não fique, o Vojvoda vai ter que improvisar de novo um zagueiro para jogar ali. E nós não queremos mais isso aqui no Fortaleza, de improvisar. Então ele está no grupo, não estamos buscando nada para tirá-lo. Para tirá-lo não. Só se aparecer algo que seja muito bom para ele e para o clube. Acho um passo muito errado, tá? Acho um passe muito errado se manter com o Diogo Barbosa. E eu acredito que se aparecer alguma coisa que seja um pouco mais flexível para os dois, tanto para o jogador quanto para o Fortaleza, eu acredito que vai sair sim. Acho que o Fortaleza tem que procurar sim um lateral esquerdo com urgência. Dentre essas 5 peças que o Fortaleza vai trazer, tem que ser um lateral esquerdo, tá? Davi Luiz e Davidson, cara, que, pelo amor de Deus, que janela fracassada essa que o Fortaleza fez, tá? São atletas que foram contratados agora e não são nomes fáceis de se realocar. Primeiro porque tem um projeto pessoal deles, o salário não é tão baixo assim, então não é atleta que você vai chegar e vai dizer, Davi Luiz, tu vai jogar agora no Remo. Não é bem assim, entendeu? Você tem um custo para isso, e é um jogador que tem uma história no futebol brasileiro. O Davis também é um jogador que tem que encontrar
A melhor maneira de que ele possa desempenhar o melhor futebol possíveis. Então, cara, de todos os jogadores que a gente passou aqui, se realmente a gente for botar na ponta da caneta, de jogadores que vão ainda deixar o clube, você pode ter certeza que só há a possibilidade, uma possível possibilidade da saída do Kevin por venda, tá? Por necessidade mesmo, por necessidade. A saída do Dylan Borreiro, também muito por conta das procuras dos times colombianos, é mais por conta que os times colombianos estão interessados no jogador, né, não é muito pelo Fortaleza. Então, assim, é complicado, não vou mentir para vocês, é complicado, me preocupa bastante, porque eu imaginaria mais saídas, se a gente for levar em consideração dos times, se a gente for levar em consideração dos jogadores que já saíram, o caso do Tite, Paul Fernandes, Pedro Augusto e o Felipe Jonathan, nenhum desses jogadores, eles eram como é que eu posso dizer, utilizados. Eles eram jogadores realmente que estavam ali, já sucateados, guardados ali, ninguém estava utilizando. Então me preocupa muito essa movimentação, tá? Mas coloca aí nos comentários o que é que vocês acham dessa reformulação. Até agora, opinião minha, tá? Até agora eu tô esperando reformulação. De fato, eu tô esperando reformulação, tá? Até agora não vi. Jogadores que estão saindo, são jogadores que realmente a gente não estava utilizando. Então, como assim? Cadê a reformulação? Espero que as vindas, como eu já tinha falado na live de ontem, espero que as vindas sejam muito melhores do que as saídas, porque até agora as saídas a gente não tá vendo. Mas deixa nos comentários aí o que é que vocês estão achando da reformulação do Fortaleza. Então é mais um vídeo, fiquem com Deus, é nóis, valeu, falou, tamo junto.